Oi pessoal, nesse vídeo vamos mostrar como é que está a economia da Europa, tá certo? Assista aí o vídeo, mas antes, se inscreva aí no canal, tem esse nome aqui, inscreva-se, aperte nele e todos os vídeos que eu postar você vai ficar recebendo, tá bom? Acompanhe aí o vídeo. Falaremos sobre a situação cada vez mais grave com relação ao fornecimento de gás da Rússia para a Europa. E justamente em um momento em que os países europeus estão se esforçando para aumentar as suas reservas com os olhos postos no inverno. No início do século XXI, muitas nações europeias aderiram a um ambicioso programa, cujo objetivo era alcançar a independência dos combustíveis fósseis em 30 ou 40 anos. Com o passar do tempo, esse programa foi se tornando cada vez mais ambicioso em alguns países, chegando ao ponto de incluir também outras fontes de energia que, apesar de muito limpas, não eram renováveis, com destaque para a energia nuclear na Alemanha. Por conta disso, ao mesmo tempo em que países como a Alemanha fechavam as suas minas e centrais elétricas a carvão, começaram também a fechar as suas usinas nucleares. Para compensar a perda dessas fontes de energia, enquanto rumavam em direção à independência energética de fontes não renováveis, muitos países aumentaram a sua dependência ao gás natural, o menos poluente de todos os combustíveis fósseis. E como a Rússia é o segundo maior produtor de gás natural do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, a escolha daquele país como principal fornecedor foi mais do que óbvia. Isso levou a um ponto em que, em 2021, de todo o gás natural importado pela Europa, 40% era gás russo, com alguns países alcançando uma dependência ainda maior, como era o caso da Alemanha, que por conta do encerramento das suas centrais nucleares, passou a comprar 65% do seu gás diretamente da Rússia. Como o gás natural correspondia em 2021 a cerca de 19% da grelha energética europeia, a Rússia tinha em suas mãos quase 10% de toda a fonte de energia consumida pela Europa. Após o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, muitos países europeus começaram a procurar alternativas ao gás russo. O problema é que muitos estavam tão dependentes que qualquer alternativa resultaria em prejuízos muito elevados. E hoje, em julho de 2022, quase 5 meses após o início da invasão russa, a dependência europeia ao gás russo sofreu uma grande redução, baixando dos 40% em 2021 para 20% agora. Mas, mesmo assim, ainda é uma fatia elevada, com países ainda muito dependentes do gás russo, com destaque novamente para a Alemanha, cuja dependência, apesar de ter baixado muito, ainda é maior do que os 40%. Agora, em julho, é verão na Europa e o consumo de gás é muito baixo, principalmente na vertente doméstica para o aquecimento e também na indústria, já que julho e agosto são meses de férias para muitas empresas. E é nesse período de baixo consumo que os países europeus costumam aumentar as suas reservas de gás, já com os olhos postos no inverno. Países como a Alemanha e Itália, aqueles com o maior nível de dependência ao gás russo, têm espaço nos seus reservatórios para longos meses de consumo sem a aquisição de lotes extras de gás. Mas essas reservas, por questões óbvias de segurança, não podem baixar de um determinado patamar. De acordo com o governo italiano e alemão, as reservas de gás de ambos os países estão mais ou menos ao mesmo nível, rondando 60%, o que significa que nos próximos 2 ou 3 meses precisam subir, no mínimo, mais 20% até chegarem aos 80%, o nível mínimo para que possam enfrentar o inverno com alguma margem de manobra. O problema é que, justamente agora, nessa fase tão crítica, a Rússia interrompeu completamente o fornecimento de gás pelo Nord Stream 1, o principal gasoduto que transporta gás diretamente da Rússia para o norte da Alemanha, de onde é enviado para o resto da Europa.
A Rússia alega que se trata de uma manutenção de rotina programada. No entanto, muitos temem que a Rússia não retornará aos níveis anteriores de fornecimento de gás, com o objetivo de manter países como a Alemanha e Itália abaixo do patamar mínimo de 80% para o inverno. A Rússia nega qualquer acusação de que está usando o gás natural como arma de guerra ou para pressionar os países europeus a reduzirem as sanções. Mas, desde o início da invasão russa da Ucrânia, a Gazprom, a estatal russa responsável pelo gás natural, reduziu em média cerca de 30% o fornecimento de gás para a Europa, sem uma justificativa plausível. Klaus Miller, chefe do regulador alemão de energia, disse que não se pode descartar a possibilidade da Rússia cortar parte ou até mesmo todo o fornecimento de gás no final de julho por razões políticas. No entanto, muitos acreditam que essa perspectiva é pouco provável de acontecer, já que a Rússia precisa financiar a sua guerra na Ucrânia. E a venda de gás natural para a Europa é uma fonte de renda importante para Vladimir Putin. A venda de gás para a China não é suficiente para compensar uma eventual interrupção total da venda de gás para a Europa, pois os chineses, além de exigirem de Moscou descontos que podem ser de mais de 30%, não podem comprar grandes quantidades devido à falta de grandes gasodutos. Por isso, muitos acreditam que o risco maior agora, no verão europeu, será uma redução no fluxo de gás russo para a Europa, mas apenas o suficiente para impedir aqueles países de completarem as suas reservas para o inverno, com Vladimir Putin usando isso ao seu favor para pedir o relaxamento das sanções ou até mesmo uma diminuição no apoio ao governo ucraniano.